tanta gente fugindo de lá para cá, mas glória a Deus, né, que a gente pode contribuir levando a palavra de Deus para aquele país. Glória a Deus por isso. Aproveitando que o bispo falou aí de final de ano, lembrando a vocês que dia 24 de dezembro cai no sábado, certo? Então o nosso Arena, ele será mais cedo. As pessoas normalmente, né, têm que sair para alguma outra cidade, passar com a família, né? A virada de 24 para 25. Então, para não ficar muito tarde, né, para não atrapalhar a rotina aí de quem vai passar o Natal em outra cidade com a família, então a gente vai antecipar o Arena para as 17 horas, tá? Então o Arena será às 5 da tarde. Vai ser então de 17 até umas 18h30, e aí você está liberado para passar aí, né, o Natal com a sua família, para de repente, né, vai aqui para alguma cidade perto, dá tempo de você ir com calma, tá certo? Então nos ajude a avisar as pessoas, né, divulgar. Nós vamos colocar aí no Instagram da igreja também um aviso para ninguém ficar perdido no horário, tá bom? Mas no domingo, que é 25, aí estaremos todos aqui, amém? Então você já passou ali, né, a virada ali 24 para 25 com a família, já comeu a ceia requentada, né, no domingo no almoço, já deu tempo de você voltar para casa, e aí você vem para o culto. Afinal de contas, é o aniversário de Jesus, né, gente? E a gente tem que estar na casa dele para celebrar com ele o Natal, amém? Então, o nosso culto de Natal será no domingo, dia 25, tá bom? Então, venha participar aqui do nosso culto de Natal. Traga sua família, traga seus amigos, traga, né, todos aqueles que Deus colocar no teu coração. Essa é uma época muito boa para falar de Jesus, né? Tem muita gente que fica um pouco distante, né, da igreja o ano inteiro, mas no Natal tem uma tendência natural, né, das pessoas quererem estar na igreja, de querer buscar a Deus. Então aproveita esse tempo para evangelizar, para trazer as pessoas para a igreja, amém? Agora, na virada, pessoal, nosso culto, né, do dia 31 para o dia 1º, que também é sábado, então nós temos aqui o nosso grande culto da virada, amém? Então eu sempre digo uma coisa: depois que eu conheci Jesus, depois que eu me converti, gente, nunca mais eu passei o ano novo fora da igreja, né? São mais de 25 anos aí que a gente passa o ano na igreja, a virada do ano na igreja. Por que a gente faz isso? A Sara Nossa Terra acredita muito no poder das primícias. O que é as primícias? São as primeiras coisas, né? O seu dízimo é uma primícia, né, que você separa primeiro para o Senhor, mas não é só o dízimo que é primícia, tudo aquilo que vem primeiro, né? Então, o filho primogênito, né, na Bíblia, ele tinha a bênção da primogenitura, né? Então, as primeiras colheitas, né, eram chamadas de primícias, e o seu primeiro tempo do ano, então é uma primícia. Você começou o ano entregando os seus primeiros minutos ali do ano, o seu primeiro momento consagrado a Deus, né? Então todo ano a gente faz aqui o culto da virada, ok? O culto da virada, pessoal, ele começa às 22 horas, 10 da noite, tá bom? E encerra meia-noite com a virada. Então a gente, quando se aproxima da meia-noite, a gente ajoelha e ora ali uns 5, 10 minutos, clamando, consagrando o ano de 2023. Aí a gente tem ali, né, esse momento, né, de clamor. Depois a gente encerra o culto. E aí, se você tem uma festa, né, com a família, com os amigos, enfim, você também está livre para ir para a festa, para a família. Nós aqui na nossa igreja não faremos uma festa para a igreja. Tem ano que a gente faz, né?
mas esse ano a gente não vai fazer uma festa depois do culto, tá? O que nós estamos recomendando? Ah, pastor, quero muito ir para uma festa, queria que tivesse uma festa na igreja. Nós temos uma igreja que vai fazer uma big festa, tá? É a igreja de Vicente Pires. Então eles têm já uma tradição lá, alugam um lugar fantástico, faz uma big festa daquelas de Réveillon, muito, muito boa mesmo a festa. Então, se você não tem lugar para ir, quer ir para uma festa, a gente está recomendando que vá para a festa da igreja do Vicente Pires, tá? Porque várias igrejas vão para lá. Eles juntaram, né, e estão convidando as pessoas de outras igrejas para participar. Enfim, eu não sei o valor, não sei como, né, os detalhes, mas aqueles que tiverem interesse me procura ou acessa lá o Instagram da igreja de Vicente Pires e pega as informações, tá bom? Então a gente vai, cada um aí, no caso, se quiserem se juntar, os irmãos aí da igreja, fazer na casa de um, na casa de outro, vocês fiquem à vontade, tá bom? Não tem problema, mas nós não faremos aquele momento aqui na igreja depois do culto da virada, tá joia? Então, só acrescentando esses dois avisos importantes, para você saber qual vai ser a nossa programação de final de ano aqui na igreja. Bom, hoje eu quero ministrar, queridos, sobre um texto que está no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, amém? Capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos lá? Nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? Vamos ler de 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Amém. Vamos orar por essa palavra. Feche os seus olhos onde você está e peça de todo o teu coração para Deus falar contigo através dessa palavra nessa noite. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, como igreja nessa noite, apresentamos a Tua palavra, Senhor, e pedimos: fala conosco, ó Pai, que cada um que está aqui nessa noite ouça o Senhor, ouça a voz do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor
fale com cada um de nós nessa noite, que possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos o Senhor, de que fomos ministrados pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, e que assim como essa viúva experimentou do Teu sobrenatural, Pai, que cada pessoa, cada família que está aqui nessa noite possa viver dias de milagre nesse final de ano, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Posso ouvir um amém mais forte? Amém, igreja? Amém. Hoje eu estava conversando ali com a minha esposa, né? Não sei se o pessoal já vai entrando em ritmo de férias, final de ano, né? Aí o pessoal vai dando uma murchada, vai diminuindo o ritmo, né? Mas eu estava falando aqui, ó, homem de Deus e mulher de Deus não diminui ritmo não, a gente tem que acelerar, amém? Porque, já falei, crente larga igual Fórmula Indy, larga em movimento. Tem esse negócio de parar, esperar o ano acabar, não existe isso não, né? Então nós vamos largar em movimento. Gente, acabamos de fazer uma campanha maravilhosa aí, 21 dias de jejum, oração, muita palavra, muita presença de Deus. Nós oramos aqui na igreja durante os 21 dias, né, no meio da semana, finais de semana oramos em casa, alguns não puderam vir, né, a grande maioria na verdade orou em casa, mas a gente orou, clamou, buscou, porque a gente está debaixo de uma palavra profética, amém? E essa palavra, ela é para você, essa palavra é para mim, bate no peito e fala assim, é para mim, amém? Então, nós temos que crer, queridos, que esse final de ano vai ter muita virada de jogo na sua vida, amém? Então, apesar do Brasil ter perdido aí, saído da Copa, né, mas você não será desclassificado aí na sua vida, amém? Você vai seguir e vai seguir vencendo. Quantos podem dizer amém? Talvez seja por isso que alguns estão tristes, né? Mas não se entristece não, Deus tem, né, tudo sob seu controle, né? Então, glória a Deus, porque Ele vai te fazer virar o ano de uma forma sobrenatural, amém? A história dessa viúva, queridos, é muito interessante. E eu quero falar de alguns pontos importantes, né? Alguns pontos importantes. A vida dela estava uma vida complicada, sim ou não? Ela perdeu o marido, e naquela época, para uma mulher perder o marido, era bem pior do que hoje. Bem pior no sentido financeiro, porque hoje as mulheres trabalham, as mulheres, né, são independentes, enfim, não tem esse problema que havia naquela época, porque as mulheres não trabalhavam, as mulheres dependiam totalmente do marido. Quando o marido morria, ela vivia de favores, vivia de ajuda de um, ajuda do outro, né? Vivia sustentada por algum cunhado, algum irmão, alguém de outra família, né, que acabava ajudando, e era assim. Desculpa, eu não costumo beber água não, mas não sei o que deu na minha garganta aqui, que está... A garganta está ressecada. Então ela estava vivendo um momento muito difícil ali, porque o provedor, aquele que sustentava, tinha morrido. Mas ela era de uma família de profetas. Aqui onde nós lemos o texto diz que ela era mulher de um dos filhos dos profetas. Então ela era uma mulher de Deus, né? Ela era uma mulher que tinha fé, que
servia a Deus, que cria em Deus. E foi então que naquele momento, ela procurou o profeta Eliseu. Ela falou, vou ter que recorrer a Deus, né? E naquela época a forma de recorrer a Deus era através dos profetas. Era procurar o profeta, era saber o que o profeta tinha a dizer, qual era a palavra que o profeta daria para ela. Então ela procura o profeta e a primeira coisa que ela faz é identificar o problema. Você precisa identificar o seu problema. Tem gente que ora, mas Senhor, me ajuda, a vida está ruim. Mas o que é que está ruim, querido? Qual é o problema que você quer que Deus interfira na sua vida? Que Deus intervenha, que Deus haja. Com Deus a gente precisa ser específico. Específico. Quando a gente via Jesus andar pelas cidades, Jesus curar as pessoas, ele chegava para um cego e perguntava, o que queres que eu te faça? Né? Parece óbvio, não parece? Você olha para um cego, o cego vem até você querendo alguma coisa, Jesus fazia milagre, né? Parece óbvio, mas Jesus sempre perguntava, o que você quer que eu te faça? Às vezes o problema que o cego tinha, para ele não era visão, né? Ele podia estar passando necessidade em casa, Senhor, eu quero comida para minha família. Ele podia simplesmente não estar preocupado em ser cego. Mas Jesus perguntava, mesmo quando era óbvio, né? Uma pessoa não andava, era paralítica, chegava até Jesus, o que você quer que eu te faça? Uai, não está vendo que ela não anda? Ela quer andar, é lógico. Não, mas Jesus perguntava. E a gente tem a mania de ser genérico. A gente quer orar e não dá o nome do problema, não dá a situação, não pedir especificamente. Jesus, eu quero que o Senhor toque na minha família. Jesus, eu quero que o Senhor liberte o meu filho. Jesus, eu quero que o Senhor, né, faça um milagre no meu casamento. Senhor, eu quero um emprego novo, eu quero passar numa prova. O que você quer? Qual é o problema que você quer apresentar para Jesus? Identifique o problema. Pastor, tem mais de um, faz uma lista, não tem problema. Mas você tem que saber qual é o seu problema. Qual é a situação que você precisa que Deus haja. Primeira coisa que ela fez foi identificar. Ela falou, o meu problema é esse. Eu vou morrer de fome aqui, eu não tenho de onde tirar. E agora vem um cara querendo os meus filhos como pagamento da dívida. Imagina, vou levar seus filhos, eles serão escravos para pagar a dívida que seu marido tinha. Agora vão trabalhar para mim como escravos. Olha o problemão, né? Então ela apresentou esse problema para o profeta. Então, gente, identifique o seu problema. Problema tem nome, né? Problema tem data para acabar, estabeleça. Fala, Senhor, eu preciso que resolva até tal data. Senhor, eu preciso de um milagre, né? Então, você precisa identificar seus problemas. Segundo ponto que a gente vê aqui é que o profeta ele foi bem sincero com aquela mulher. A princípio ele pensou assim, e aí, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer? E ele perguntou para ela, né? Que eu hei de fazer? Que eu hei de fazer? Ele perguntou para aquela mulher, o que eu posso fazer? Ele foi sincero, mas ele foi sincero e Deus, na sinceridade dele, trouxe a solução. E às vezes, querido, Deus vai trazer a solução de uma forma que você não espera, de uma forma que você não estava achando que aconteceria, mas Deus tem a sua forma de fazer, amém?
Então, seja sincero com Deus e com você mesmo. Seja sincero com Deus. Senhor, é isso, olha, aconteceu isso. Se você fez alguma coisa errada para chegar onde você chegou, confessa, fala para Deus: Senhor, eu errei, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu estou nessa situação. Seja sincero, coloca diante de Deus, que Ele vai responder diante da tua sinceridade. E uma coisa muito interessante: ofereça para Deus o que você tem em mãos. Isso acontece muitas vezes na Bíblia, muitas vezes na Bíblia. Às vezes a gente pensa que o que a gente tem é tão pouco que é insignificante, que não tem valor algum, que não representa nada, que não vale nada. Mas quando a gente começa a analisar algumas histórias na Bíblia, a gente vê que Deus, Ele opera milagres através de sementes. Deus opera milagres através de pequenas coisas. E a gente pode citar vários exemplos. Então, tem o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando os discípulos procuraram Jesus, falaram: Senhor, como é que a gente vai alimentar essa multidão toda? São mais de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Como é que a gente vai alimentar essa multidão? O que Jesus fez? Ele falou: o que vocês têm? Ah, Senhor, temos aqui 5 pães, 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar mais de 5.000 pessoas? Jesus falou: traz. E aquele pouquinho virou o alimento para a multidão, multiplicou. E a Bíblia ainda diz que sobrou 12 cestos de pães e peixes cheios. No final sobrou mais do que tinha. Mas Jesus pediu o quê? Traz o que você tem. É pouco, traz. Davi tinha que derrubar um gigante. E aí ele pegou o quê? Pequenas pedrinhas. Alguém podia falar: rapaz, tu vai derrubar o gigante com essas pedrinhas? Vou. Parecia pouco, mas era suficiente. Era o que ele tinha, era a arma que ele sabia usar. E às vezes a arma que você sabe usar, às vezes a habilidade que você tem, é justamente aí que Deus vai te dar a saída. É justamente aí que Deus vai operar o milagre, vai te fazer sair, encontrar uma saída no meio da dificuldade, com alguma coisa pequena que você não está considerando, que você acha que não tem como resolver o seu problema. Então, ofereça para Deus aquilo que você tem em mãos. Amém? Por menor que seja, apresenta para Deus. Outra coisa, aprenda a receber a ajuda dos outros. Eu vou confessar para vocês que é uma das coisas que eu tenho maior dificuldade, é receber a ajuda dos outros. Eu tenho essa dificuldade. Mas tem hora, gente, tem hora que Deus quer agir na sua vida através de outras pessoas. Deus quer tirar você do sufoco através da vida de outras pessoas. E a gente tem que compreender isso, né? Então, Deus agiu através aqui, primeiro, da vida do profeta. Segundo, ele falou o quê? Pegue vasilhas com os vizinhos. Ela teve que ir lá, me arruma umas vasilhas emprestadas aí, me arruma umas vasilhas emprestadas e tal, né? E ela teve que ser ajudada pelo profeta e pelos vizinhos. Então, tem até uma história que o povo gosta de contar muito, né? Que às vezes a gente fica esperando Deus agir, mas a gente nega a ajuda na hora que ela aparece, né? Aquela famosa história do helicóptero, né? Que o cara está morrendo no meio da enchente, parece um helicóptero e joga a corda, sobe, meu filho.
Não, Deus vai me salvar. Aí o helicóptero vai embora, ele morre. Chega lá no céu, Deus fala: meu filho, eu mandei até helicóptero te buscar, e você negou. Agora a culpa é minha? Né? Então, assim, às vezes Deus usa pessoas, Deus usa situações. Tem gente que fica esperando Deus, né? Vai tocar uma música alta, uma trombeta, Deus vai descer, né? Real, você vai ver Deus e Deus vai entrar na sua casa. Não, querido, Deus age através de pessoas, Deus age através de situações que a gente nem imagina, né? Deus usou até mula na Bíblia para falar com as pessoas. Então, não fique esperando que Deus tem uma receita para resolver cada problema. Deus não tem. Deus vai usar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação para te ajudar. Quantos podem dizer amém? Então, já tem uma história ao contrário, né? Diz que tinha uma senhora que estava orando em casa, e ela orava alto, e ela falava: Senhor, me ajuda, porque senão a gente vai passar fome aqui em casa, a coisa está difícil. E ela orava alto, e ela orava alto. Aí uns meninos da rua ouviram, falaram: vamos zoar essa velha. Foram lá, compraram umas coisas no mercado, aí levaram na casa dela, falaram assim: ó, tá aí a sacola, tá, entregaram as compras lá para ela e falaram: o diabo mandou entregar para a senhora. Sabia que ela estava passando fome, né? Falou assim: ela não vai aceitar porque é do diabo, essa velha crente e tal. Aí a velha falou assim: glória a Deus, aleluia, botou tudo para dentro. Mas a senhora está aceitando coisa do diabo? Falou: meu Deus é tão poderoso que ele usa até o diabo para trazer coisa para mim, né? Aí os moleques ficaram indignados. Mas é assim que a gente tem que ser, querido, né? A gente tem que olhar as coisas com os olhos de Deus, olhos, né, da fé, olhos da fé, amém? Então nós temos que acreditar que Deus vai fazer, não importa como, mas Ele vai fazer. E no verso 4, não perca a sua intimidade com Deus. Tem coisa, querido, que eu vou te falar uma coisa, tem hora que você tem que aceitar ajuda, mas tem hora que Deus vai resolver o seu problema, é lá sozinho, na sua casa, no seu quarto, com a sua família. Tem hora que a gente espera que alguém vai ajudar e de repente não vai ser assim também, né? Tem as duas situações. Tem a situação que alguém vai ajudar, mas, sabe, Deus vai agir mesmo na intimidade ali. O que o profeta falou? Ó, pega as vasilhas, leva para casa, entra em casa, você e os seus filhos, fecha a casa. Ou seja, não tinha ninguém lá para interferir, não tinha ninguém lá para dar pitaco, não tinha ninguém lá para... Tem hora, querido, né? Você já recebeu uma palavra de Deus, já recebeu uma direção de Deus, segue. Ouvir todo mundo, às vezes, é um problema para você, principalmente se você for ouvir as pessoas erradas. Imagina se naquele momento ali entra um monte de mulher fofoqueira lá junto com ela, na casa dela, um monte de homem sem fé e tal, e começa a falar um monte de besteira. Você está maluca? Que tanto de vasilha é esse? O que vai acontecer aqui? Você perdeu o juízo, seu marido morreu, você enlouqueceu, o que aconteceu? E muitas vezes, a gente tem que estar sozinho para ouvir a voz de Deus. E foi o que ela fez. Ela entrou, obedeceu o profeta, seguiu a direção, entrou, ela e os filhos, e ali o milagre começou a acontecer, né? Começou a acontecer. E a Bíblia diz que as vasilhas foram sendo cheias, né? E o milagre aconteceu. Quando Deus te der uma palavra, não importa, querido, se ela parece loucura, se parece um sonho inatingível, parece, né, vão
te chamar de maluco, de lunático, não importa. Você tem uma palavra de Deus, você tem fé no seu coração, segue em frente, segue em frente. Tem coisas que você só vai poder compartilhar com Deus mesmo. Porque se você compartilhar com outra pessoa, a pessoa pode ser até sua amiga, seu parente, mas tem coisas que Deus só mostra para você. Só você consegue enxergar, só você tem fé para acreditar. Só você, né? Então, por exemplo, se você chegasse criança, né, em casa, falando assim, papai, mamãe, eu vou ser astronauta. O que seu pai e sua mãe ia pensar? Que menino lindinho, né? Gracinha, mas daqui a pouco ele vai cair na real, vai ver que a vida é dura, né? Não é por aí que as coisas acontecem. Vai ver que no Brasil não tem nem astronauta, não sei o quê. Mas que teve um brasileiro, né, que inclusive foi eleito senador agora em São Paulo, meu xará, né, Marcos, ele foi astronauta. Foi astronauta. E quem sabe se ele compartilhasse o sonho dele, né, com a mãe dele, com o pai, eu não sei qual é a história dele direito e tal, mas talvez, né, outra criança não chegou onde ele chegou porque os pais não acreditaram, não confiaram, não apoiaram. Mas são coisas assim que, às vezes, querido, o que você está aí dentro do teu coração, só você acredita. Tem coisa que o cara é casado e a esposa não acredita, ele não pode falar nem com a esposa. Tem coisa que a mulher é casada e não pode falar para o marido, porque se eu falar isso para o meu marido, ele vai falar que eu sou doida, que eu estou sonhando alto, que eu estou viajando, né? Tem coisas, infelizmente, não devia ser assim, né? Não devia ser assim, especialmente no casal, né? No casamento. O marido e a esposa tinham que acreditar um no outro, independente do que fosse acontecer. Mas a gente sabe que não é assim. E tem coisas que você vai ter que resolver sozinho. Tem coisas que você vai ter que estar sozinho, mas Deus vai estar contigo, amém? E essa mulher entrou e um milagre aconteceu, ela e os filhos dela. Então, para a gente encerrar, uma coisa que também chama a atenção é que o profeta fala para ela assim: pega vasilhas, todas que você conseguir, pega muitas. Muitas. Vamos ler esse trecho de novo aqui, ó. Então disse ele, vai, versículo 3, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, não poucas, na versão Almeida aqui, não poucas. Ou seja, ele falou, ó, pega todas que você conseguir, mas não pega pouca, pega muita vasilha. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que é muito para você? O que é muito? Se alguém falar, você está no lugar dessa mulher e alguém fala, ó, vai lá e pega muita vasilha. Pega muita. O que seria muita para você? Muita para um pode ser, ó, vou pegar 50 vasilhas. 50 vasilhas é muita vasilha, não é possível que vai precisar mais de 50. Para outro, pode ser 500, 10 vezes mais. Não, 500 vasilhas no mínimo. Para outro, pode ser assim, rapaz, as vasilhas que eu quero encher não cabe aqui dentro desse prédio. Eu vou ter que botar vasilha no quintal, na rua. Eu quero 50 mil vasilhas. Vocês estão entendendo que, nesse momento, o milagre aconteceu proporcional à fé que aquela mulher tinha.
A fé que aquela mulher tinha. E uma coisa que eu aprendi é que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Né? Então, você orar para pedir um salário de R$1.000 é o mesmo trabalho de você orar para pedir um salário de R$50.000. O que muda? É a sua fé. Não significa que você vai conseguir um e nem o outro. Orar, todo mundo pode orar, sim ou não? Agora, você só consegue orar até onde a sua fé alcança. Você só consegue orar por aquilo que você acredita que pode acontecer. Senão você não, sabe, a sua oração não vai sair do jeito que tinha que ser. Vai ser aquela oração assim que você está se chamando de mentiroso. Sabe quando a tua mente te acusa? Ah, mas eu estou viajando mesmo nessa oração. O que eu estou pedindo para Deus? A sua fé, querido, é você que coloca limite nela. É você que coloca limite nela. E muitas vezes, o nível de vida que você tem é limitado pelo nível da sua fé. É limitado pelo nível da sua fé. Por isso o profeta falou, olha, pega muitas vasilhas, quantas você puder. Não pega poucas, pega muitas. E muitas vezes Deus está te falando, acredita muito, não acredita pouco não. Você pode ir mais longe, você pode ir mais alto, você pode conquistar muito mais. Não para aí não, você está pedindo pouco, você está acreditando pouco. E aí você coloca um limite em você mesmo. Coloca um limite em você mesmo. Se eu perguntar aqui, você não precisa falar, mas pensa, qual é o salário que você gostaria de ganhar? Eu tenho certeza que teve gente que pensou aqui em 1.000, em 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Tem gente que pensou em 100.000, tem gente que pensou em 1 milhão. Eu não estou falando que todo mundo que pensou esse valor vai chegar nesse valor, mas eu estou falando que isso diz muito sobre o tanto que você acredita. Isso diz muito sobre o tanto que você acredita. O nível da sua fé, o nível, né, que você reconhece que Deus pode agir na sua vida. Amém? Então, querido, creia, esse final de ano, Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Mas você precisa seguir esses passos aqui. Identifica o que é. Identifica, primeiro passo, coloca diante de Deus e segue crendo. Ouça a voz de Deus, porque Ele vai agir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé, vamos orar.